Olá, meus amigos. Vamos lá, começar a trabalhar a estrutura de capital. O que é essa estrutura de capital? Ela representa as fontes de financiamento de longo prazo da empresa. Lembra, no lado direito do balanço, eu tenho os valores que eu captei para investir na empresa, ou seja, transformar esses valores em ativos. Estoques, caixa, imobilizado, máquinas, etc. Então, eu tenho o capital próprio e o capital de terceiros. Isso vocês já sabem bem. Então, novamente, a estrutura de capital é a composição desse capital. Quanto que eu tenho de próprio e quanto que eu tenho de terceiros. Lembrando que a estrutura de capital, então, diz respeito a esse capital de terceiros e o de longo prazo e o PL. E a estrutura financeira é todo o lado direito do balanço. Só que assim, apenas o longo prazo, a gente poderia considerar apenas o longo prazo. Só que o que acontece? Financiamentos de 32 parcelas, por exemplo. Parte desse financiamento vai ser lançado no curto prazo e parte vai estar lançado no longo prazo. Conforme eu for amortizando as parcelas, nova parte das parcelas do longo prazo vão ser jogadas, contabilizadas no curto prazo. Então, se a empresa for muito grande, pegou esse financiamento em um valor bastante significativo, vai amortizar num prazo bem longo e é uma empresa que trabalha com volumes grandes de dinheiro, pode ser que essa parcela do curto prazo não faça diferença para análise. Mas como em geral a gente vai trabalhar em empresas menores, mesmo que as DREs na sala de aula sejam de empresas grandes às vezes, vale a pena a gente incluir esse passivo oneroso que está lançado no curto prazo, porque eles vão onerar a empresa de forma significativa. Ou seja, esses valores que estão lá no curto prazo e no longo prazo de financiamento, eles são um passivo oneroso. Vão significar o quê? Pagamentos de juros aos bancos ou aos debenturistas. Logo vão significar que a empresa vai ter despesas financeiras. Então, o que a teoria convencional sobre a estrutura de capital diz? Ela diz que é uma estrutura que é ótima para a empresa. Ou seja, vai existir uma estrutura que vai ter o menor custo para a empresa. E o que a gente faz com essa técnica? A gente está analisando o lado dos custos. Lembrem que anteriormente, as técnicas passadas, tirando o VAC, que foi o capítulo 3, a gente analisou os indicadores de desempenho. Ou seja, pelo lado da rentabilização das operações da empresa, do dinheiro aplicado nas operações da empresa. E agora? Agora a gente vai tentar encontrar o menor custo financeiro para a empresa. Lembra? Custo financeiro. Por quê? Porque custo de produto, por exemplo, está lá em cima na DRE e foi objeto de estudo lá em custos que vocês tiveram na quarta fase, se eu não me engano. Então, o que a gente procura aqui com a análise da estrutura de capital? Onerar menos a empresa financeiramente, aumentar a rentabilidade do valor dos donos, claro, se eu tenho um menor custo financeiro, logo eu vou conseguir rentabilizar melhor os valores que sobram para mim como dono. Aumentar o valor da empresa, isso vocês vão ver no último capítulo, porque o VAC, o custo total, ele é utilizado como taxa de desconto do fluxo de caixa para poder achar o valor da empresa. Então, ou seja, diminuindo o custo, eu consigo aumentar o valor da empresa. Viabilizar projetos, o que isso quer dizer? Que se eu vou tomar dinheiro para fazer camiseta e eu tenho um custo de 15, VAC de 15 hoje, por exemplo, o retorno dessas camisetas, o ROI tem que dar no mínimo 15 para cobrir os custos totais, lembram? E se eu conseguir adotar uma estrutura que tem um custo total de 10%, por exemplo, ao ano? Ou seja, agora com a venda dessas camisetas eu preciso atingir no mínimo 10%. E um ROI a partir de 10 vai começar a agregar valor à minha empresa. Então, em suma, a gente está buscando uma forma de maximizar a riqueza dos donos, só que agora pelo lado do custo.